Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa quarta lição do segundo trimestre de 2023, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 5 e 6, imoralidade e litígios. Texto áudio está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Leitura bíblica para estudo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 13, capítulo 6, versículos 1 a 12. A verdade prática nos diz que o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. A introdução do nosso comentário nos fala que no capítulo 5, Paulo alerta a igreja em Corinto sobre a prática de imoralidades no meio dela. Ele os repreende e recomenda que não tolerem tais práticas, reprováveis até mesmo entre os descrentes. Ele também recomenda que não se associem, não se juntem com as pessoas que praticam essas coisas. No capítulo 6, Paulo censura os que estavam litigando na justiça comum romana contra seus irmãos na fé, recomendando que as diferenças entre eles fossem resolvidas internamente, evitando injustiças e o mau testemunho aos que são de fora. Ao final, Paulo censura práticas impuras que estavam aceitas como normais pelos crentes coríntios, ressaltando que o nosso corpo também pertence ao Senhor, pelo que devemos glorificá-lo através dele. O primeiro tópico da lição nos fala sobre a imoralidade. O povo de Corinto era famoso por sua imoralidade, até mesmo para os níveis pagãos da época. Eles eram conhecidos por serem muito liberais nos seus costumes, tolerarem as práticas libertinas como algo normal. Tamanha era essa fama que os romanos quando eles queriam se referir a uma prostituta, utilizavam a expressão moças de Corinto, mulher coríntia, representando uma mulher de má fama, uma mulher dedicada à vida de prostituição. Além disso, segundo os historiadores,
Para identificar a fornicação ou prostituição, as pessoas utilizavam um termo equivalente a acorintiar. Então, isso, naquela época, queria dizer uma pessoa que vivia em pecado, uma pessoa que vivia de forma libertina. Também havia na cidade de Corinto um templo dedicado à deusa grega da fertilidade, Afrodite. As suas sacerdotisas, como parte do culto, ofereciam serviços sexuais no interior do templo, ou seja, naquele templo dedicado a Afrodite, que era vista como a deusa do amor, da fertilidade, havia como que uma espécie de bordel onde as prostitutas eram as próprias sacerdotisas daquela deusa. Ou seja, as práticas sexuais libertinas eram parte do culto à deusa Afrodite. Portanto, a fama de Corinto nessa área era muito ruim, até mesmo para os padrões do paganismo antigo. Primeiro item no primeiro tópico, imoralidade em Corinto. Paulo recomeça essa parte da carta dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, ou seja, os não crentes. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. O que é isso? Relações incestuosas, relações carnais entre membros de uma família, entre enteado e madrasta. Isso não estava acontecendo fora da igreja de Corinto, mas sim dentro da igreja, dentro do corpo de crentes. Isso chegou aos ouvidos de Paulo e ele escreve nesse ponto censurando essa prática. Paulo inicialmente se refere a uma relação incestuosa entre um cristão e sua madrasta. Esse tipo de comportamento era repudiado entre os romanos e também pela lei de Moisés. Então a igreja primitiva ela seguiu o exemplo da lei de Moisés, proibindo essa impureza incestuosa no decreto apostólico de Atos capítulo 15. Ou seja, todas e qualquer formas de condutas imorais, sexuais, não faziam parte da igreja do Senhor Jesus, porque eles seguiam o padrão divino expresso no Antigo Testamento. É possível que a imoralidade exposta na igreja de Corinto estivesse sendo tolerada, não ensinada, mas sim tolerada. O termo geralmente usado por Paulo sugere que a imoralidade mencionada no versículo 1 era conhecida e tolerada. Esse é o problema do pecado e do escândalo quando ele é tolerado na igreja. Ele se espalha como um câncer dentro da comunidade. Até porque as pessoas vão começar a ver alguém tendo uma conduta pecaminosa, não acontece nada com aquela pessoa, ela fica sem punição e isso gera o sentimento de impunidade, levando as outras pessoas a também pecarem. Até os ímpios de Corinto se escandalizavam com essa permissividade, ou seja, era uma conduta tão imoral que até mesmo os descrentes se escandalizavam com ela. E isso estava acontecendo entre os crentes de Corinto. Por isso, Paulo escreve de uma forma tão dura, tão repreensiva àqueles irmãos. No segundo item falamos sobre fornicação, adultério, prostituição. Contudo, andais vós ensoberbecidos, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Paulo adverte que esta situação deveria ser lamentada pela igreja, mas ao que parece, alguns até se ensoberbeciam, ou seja, se gabavam de terem uma vida desregrada, uma vida libertina. Dentro da perspectiva bíblica, se entende por fornicação a prática do sexo por pessoa solteira. Adultério, a prática sexual ilícita envolvendo a pessoa casada. Tanto faz o casado com outro casado, o casado com o solteiro. Para alguns libertinos de Corinto, isso era normal. Tal atitude foge totalmente dos princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Então veja que esse padrão de libertinagem que assediava a cidade de Corinto e estava entrando na igreja, não é muito diferente do padrão de libertinagem que nós vemos no mundo atual. Um mundo que vê o sexo como algo que deve ser feito da maneira que mais dê prazer às pessoas. Não se reprima. Esse é o lema do mundo que nos cerca. Porém, não tem nada a ver com o padrão que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Nos dias atuais, os princípios divinos vêm sofrendo ataques cada vez mais intensos no que tange a se manter puro na juventude quanto à fidelidade no casamento. Casar virgem é algo que para muitos é ultrapassado.
Ser fiel ao marido, ser fiel à esposa, é visto como algo ultrapassado por muitas pessoas, algumas até mesmo no meio cristão. Os que vivem na prática de tais atos deveriam ser retirados do meio dos irmãos. Então, justamente para que o corpo de Cristo não fique contaminado por tais práticas, as pessoas que assim se conduzem, elas devem ser excluídas, devem ser disciplinadas. Existe uma corrente que defende uma postura inclusiva da igreja. A igreja tem que acolher. Isso é uma meia-verdade. A igreja tem que acolher os que estiverem dispostos a mudar de vida e viver de acordo com o padrão cristão. A igreja não tem que acolher quem vive no pecado, não vê aquilo como um pecado e quer continuar na prática do pecado. Essa postura inclusiva seria aceita e celebrado até mesmo práticas condenáveis, mas isto não pode acontecer. Paulo trata com todas essas questões que são muito mais atuais do que imaginamos. Outro grave perigo que permeava a sociedade da época e de hoje é a questão da prostituição. No grego, porneia. Esse termo está ligado à troca de sexo por dinheiro. Esse é o significado restrito da palavra prostituição. Mas a prostituição como um todo, a porneia, ela envolve muito mais do que vender sexo. A prostituição ela envolve qualquer forma de imoralidade sexual. E o que é imoral sexualmente? É tudo aquilo que sai do padrão de Deus. O padrão de Deus da sexualidade é o homem para a mulher para o homem dentro do matrimônio. Então, qualquer coisa que sair disso é porneia. É prostituição. Também incluía a prostituição como forma de cultuar os deuses pagãos, que existia aos montes na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva. No terceiro item, Paulo usa a expressão do fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ou nossa Páscoa, foi imolado. O apóstolo aqui está fazendo referência à Páscoa judaica e também ao ensino de Jesus em relação ao fermento dos fariseus. Seu intento é mostrar como esse pecado que eles permitiram permanecer na congregação, na realidade, iria se espalhar e fermentar a todos. Na Bíblia, o fermento ele representa o pecado. O pecado de uma pessoa, de um membro da igreja, pode afetar todo o corpo, toda a congregação. E a solução seria lançar fora este fermento para preservar, para conservar toda a massa. No caso específico do capítulo 4, a fala de Paulo também é um apelo para que a igreja em Corinto tirasse do meio dela as pessoas que se diziam cristãs, mas insistiam em viver de forma mundana. Ou seja, essas pessoas tinham que ser disciplinadas, tinham que ser, para usar uma outra expressão, excomungadas, retiradas do corpo de Cristo até que se arrependessem. E esse padrão continua vigente até os dias de hoje. A igreja não pode tolerar o pecado em todas as suas formas, não apenas os pecados na área sexual, mas em qualquer outra forma. Existem pessoas que levam uma vida de pecado, não necessariamente adultério, prostituição, mas outras formas de pecado, e a igreja não faz nada. Não repreende, não exorta, não disciplina, e isso vai criando um sentimento de impunidade e fermentando a igreja com o pecado. Aqui, o apóstolo Paulo também usa a questão da festa dos pães asmos. Era uma celebração judaica que começava no sábado da Páscoa e ia até o sábado seguinte, durava uma semana. Durante esse tempo, os israelitas deveriam jogar fora todas as massas levedadas. Não poderiam comer qualquer alimento fermentado, simbolizando a purificação do povo de qualquer impureza. E Jesus usou o simbolismo do pecado e do fermento em relação aos ensinos equivocados dos fariseus e saduceus, dos quais seus discípulos deveriam se resguardar. Para nós, cristãos, lançar fora o fermento simboliza valorizar o sacrifício de Jesus, o nosso Cordeiro da Páscoa, se livrar de antigos hábitos pecaminosos, adotar hábitos sadios, hábitos sãos e um padrão de vida santificado ao Senhor. Segundo tópico, associações perigosas. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Paulo recomenda aos cristãos em Corinto que não flertem com o pecado e, mais uma vez, adverte-os para que não se associem com o pecado. Alguns interpretam erroneamente
a fala de Paulo como uma advertência para não manter amizade ou negócios com pessoas de fora da igreja, mas não é isso que ele quis dizer. Devemos conviver com o mundo, sem nos deixar influenciar por este. Pelo contrário, devemos influenciar o mundo. Devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a toda a nossa sociedade. Então, essa forma de influenciar positiva, levando as pessoas a Cristo, é esse o intento de Deus com a igreja. O segundo item, aos que se dizem irmãos. Agora vem a explicação melhor do que ele quis dizer. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, aquela pessoa se afirma crente, parece crente, mas na verdade, essa pessoa for impuro, avarento, idólatra, maldizente, berberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Então, olha só o outro público a qual Paulo está se referindo. Na trajetória cristã, há muitos que entram nas igrejas, mas se recusam a abandonar as práticas condenáveis e incompatíveis com o evangelho. Ou seja, eles entraram na igreja, mas a igreja não entrou neles. Eles têm nome de crente, mas não são crentes. Eles têm nome de evangélicos, mas na verdade ainda não são convertidos. Esses são os que se dizem irmãos, mas na verdade não são. Essas pessoas militam, elas lutam para que a igreja mude seus valores. Então veja só o absurdo. Essas pessoas não aceitam os valores cristãos, mas querem que a igreja aceite os valores delas, os valores mundanos que elas acham que são válidos. É um absurdo. Destas pessoas, Paulo recomenda o quê? Distância severa. Não se associem, não se juntem com essas pessoas, nem comam com elas, nem sequer sentem para comer. No mundo antigo, assim como hoje, sentar-se à mesa para comer com uma pessoa era um sinal de muita intimidade, era um sinal de participação na vida da pessoa. Então, o que Paulo está dizendo é, com esse tipo de cristão, nem sequer sentem para comer. Mudança de curso, arrependimento, são condições inegociáveis para que o reino de Deus se estabeleça. A igreja, ela é uma comunidade de pessoas chamadas para fora, chamadas para deixar para trás antigas práticas, chamadas para se submeter aos valores ensinados por Jesus. Então, todos nós fomos chamados dessa forma. Devemos receber todas as pessoas de braços abertos. Porém, se recusarem o ensino de Cristo sobre arrependimento e transformação, a sua permanência no seio da igreja em amor também deve ser recusada. A pessoa vem do mundo com seus maus hábitos, com valores mundanos, vem a Cristo, mas não quer que Cristo entre em sua vida para mudar, essa pessoa ela não é digna de estar no meio do povo de Deus. Terceiro item, afastando o malfeitor. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, ou em outras traduções, o iníquo, a pessoa que pratica iniquidade. Para as pessoas de fora, sejamos luz e deixamos que Deus os julgue. Não podemos limpar o peixe antes de pescar. Primeiro pescamos, depois limpamos com a palavra e com a ação do Espírito Santo. Já os de dentro, note que a recomendação de Paulo não é o afastamento de quem está lutando contra o pecado e por algum motivo falha. Essas pessoas têm que ser acolhidas, ajudadas. Paulo está falando a respeito daqueles que deliberadamente vivem no pecado. Aquelas pessoas que vivem no pecado e não veem aquilo como pecado. E ainda querem que outros os sigam no seu modo de vida mundano. Aí a coisa é diferente. Essas pessoas têm que ser expulsas do meio do povo de Deus. É preciso tratar essas pessoas demonstrando desaprovação ao seu comportamento e chamá-las ao arrependimento. Caso não se arrependam, caso não mudem de atitude, a única alternativa é afastá-las da comunhão com os irmãos. São casos extremos e isolados, mas, como no caso exposto por Paulo, é a única alternativa para evitar que o mau exemplo corrompa outros irmãos. Segundo tópico, associações perigosas. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Paulo recomenda aos cristãos em Corinto que não flertem com o pecado e, mais uma vez, adverte-os para que não se associem com o pecado. Alguns interpretam erroneamente a fala de Paulo como uma advertência para não manter amizade ou negócios com pessoas de fora da igreja, mas não é isso que ele quis dizer.
Devemos conviver com o mundo, sem nos deixar influenciar por este. Pelo contrário, devemos influenciar o mundo. Devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a toda a nossa sociedade. Então, essa forma de influenciar positiva, levando as pessoas a Cristo, é esse o intento de Deus com a igreja. O segundo item, aos que se dizem irmãos. Agora vem a explicação melhor do que ele quis dizer. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, aquela pessoa se afirma crente, parece crente, mas na verdade, essa pessoa for impuro, avarento, idólatra, maldizente, berberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Então, olha só o outro público a qual Paulo está se referindo. Na trajetória cristã, há muitos que entram nas igrejas, mas se recusam a abandonar as práticas condenáveis e incompatíveis com o evangelho. Ou seja, eles entraram na igreja, mas a igreja não entrou neles. Eles têm nome de crente, mas não são crentes. Eles têm nome de evangélicos, mas na verdade ainda não são convertidos. Esses são os que se dizem irmãos, mas na verdade não são. Essas pessoas militam, elas lutam para que a igreja mude seus valores. Então veja só o absurdo. Essas pessoas não aceitam os valores cristãos, mas querem que a igreja aceite os valores delas, os valores mundanos que elas acham que são válidos. É um absurdo. Destas pessoas, Paulo recomenda o quê? Distância severa. Não se associem, não se juntem com essas pessoas, nem comam com elas, nem sequer sentem para comer. No mundo antigo, assim como hoje, sentar-se à mesa para comer com uma pessoa era um sinal de muita intimidade, era um sinal de participação na vida da pessoa. Então, o que Paulo está dizendo é, com esse tipo de cristão, nem sequer sentem para comer. Mudança de curso, arrependimento, são condições inegociáveis para que o reino de Deus se estabeleça. A igreja, ela é uma comunidade de pessoas chamadas para fora, chamadas para deixar para trás antigas práticas, chamadas para se submeter aos valores ensinados por Jesus. Então, todos nós fomos chamados dessa forma. Devemos receber todas as pessoas de braços abertos. Porém, se recusarem o ensino de Cristo sobre arrependimento e transformação, a sua permanência no seio da igreja em amor também deve ser recusada. A pessoa vem do mundo com seus maus hábitos, com valores mundanos, vem a Cristo, mas não quer que Cristo entre em sua vida para mudar, essa pessoa ela não é digna de estar no meio do povo de Deus. Terceiro item, afastando o malfeitor. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, ou em outras traduções, o iníquo, a pessoa que pratica iniquidade. Para as pessoas de fora, sejamos luz e deixamos que Deus os julgue. Não podemos limpar o peixe antes de pescar. Primeiro pescamos, depois limpamos com a palavra e com a ação do Espírito Santo. Já os de dentro, note que a recomendação de Paulo não é o afastamento de quem está lutando contra o pecado e por algum motivo falha. Essas pessoas têm que ser acolhidas, ajudadas. Paulo está falando a respeito daqueles que deliberadamente vivem no pecado. Aquelas pessoas que vivem no pecado e não veem aquilo como pecado. E ainda querem que outros os sigam no seu modo de vida mundano. Aí a coisa é diferente. Essas pessoas têm que ser expulsas do meio do povo de Deus. É preciso tratar essas pessoas demonstrando desaprovação ao seu comportamento e chamá-las ao arrependimento. Caso não se arrependam, caso não mudem de atitude, a única alternativa é afastá-las da comunhão com os irmãos. São casos extremos e isolados, mas, como no caso exposto por Paulo, é a única alternativa para evitar que o mau exemplo corrompa outros irmãos. Terceiro tópico, litígios judiciais. Na comunidade cristã, nenhuma diferença interpessoal deve ser irreconciliável. Olha esta palavrinha, irreconciliável. Vem de onde? É o que é contrário à conciliação. Conciliação é uma palavra que nós temos ouvido muito nos últimos tempos, principalmente no âmbito do judiciário. Periodicamente, o judiciário faz campanhas de conciliação às pessoas que estão em litígio, para que elas compareçam perante um juiz, um conciliador, que muitas vezes é um funcionário da justiça, para que elas possam resolver as suas diferenças. Às vezes são questões de dívida, de terreno,
questões menores que podem ser resolvidas. E muitos acordos judiciais têm sido levados a efeito. Então agora, aplique-se isso à igreja. Paulo está confrontando aquela situação em que não havia conciliação, em que um membro da comunidade de Cristo levava outro ao tribunal de incrédulos. Os romanos, eles tinham um sistema legal muito bem aparelhado. Havia magistrados, havia todo um corpo jurídico nas grandes cidades do Império Romano como forma de trazer a paz e a pacificação ao império. E o que acontecia? Até mesmo cristãos iam à justiça contra irmãos em Cristo sem buscar solução dentro da igreja primeiro. O que aprendemos com isso? É que a igreja, ela deve ser um lugar de conciliação. A igreja deve ser um lugar onde se busque resolver as diferenças entre as pessoas. O primeiro item nos fala sobre sofrer ou causar injustiça. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? A preocupação geral de Paulo nestes versículos é o testemunho da igreja. O escândalo que acontece quando a igreja não consegue resolver seus problemas de forma interna e tem que apelar aos tribunais da justiça do mundo. Quando a igreja usa os mesmos meios para as comunidades não cristãs para resolver seus desentendimentos, não há diferença entre o mundo e a igreja. A extensão da crise de testemunho dos coríntios é salientada ainda mais por preferirem resolver suas contendas através de meios seculares e não através da própria igreja. Paulo diz que é preferível e mais semelhante a Cristo ser injustiçado, ou seja, Paulo está dizendo, você sofreu uma injustiça, não conseguiu resolver aquilo dentro da igreja, suporte a injustiça, entregue nas mãos de Deus. Em vez de levar o caso aos tribunais do mundo, suporte aquilo. Alguém pode dizer, mas veja que com isso parece que aquela pessoa que cometeu a injustiça vai se dar bem? Aquela pessoa vai ficar sem prestar contas da injustiça que cometeu? Aos olhos humanos, parece que sim. Mas quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo e sabemos e temos certeza que servimos ao justo juiz, a coisa muda de figura. Aí nós podemos crer na justiça divina. Talvez até a justiça humana pudesse nos dar alguma satisfação, mas essa satisfação seria muito pequena diante do escândalo que se tornaria. Olhe, aqueles crentes, aquela igreja, estão ali na justiça, resolvendo seus problemas, tentando resolver suas dificuldades, em vez de resolverem entre eles. Então Paulo diz, suportem a injustiça. Façam de tudo, mas não levem a igreja aos tribunais. Não levem os crentes uns aos outros aos tribunais. Então veja que ele está dizendo que é melhor ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho, resolvendo conflitos por meios que excluem ou violam princípios cristãos. E esse ensino também vai ser levantado mais adiante por Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 17 e 18. Uma caminhada cristã mais profunda permite que o poder do Espírito volte a ser visível, pois ao resolver seus conflitos dentro da própria igreja, os irmãos mostram ao mundo o seu bom testemunho. Essa é uma recomendação muito importante para os dias de hoje. Mas então, quando recorrer ao judiciário? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então esta é a pergunta. Os cristãos podem contender uns contra os outros em processos judiciais? A resposta não é um simples sim ou não. O valioso ensino de Paulo nos permite estabelecer alguns importantes pontos de reflexão. Primeiro, a igreja tem condições de resolver esse desentendimento? Existe como compor aquela lide, como fazer uma conciliação no âmbito da igreja? Existe alguma forma de a questão ser mediada fora do judiciário? Inclusive, isso é algo que o próprio judiciário incentiva, que as pessoas resolvam as suas dificuldades, as suas composições, os seus problemas de forma extrajudicial. Um processo judicial, ele não iria prejudicar o testemunho daqueles que estão contendendo, os litigantes, levando à conclusão de que Cristo não faz diferença em suas vidas? São perguntas que devem nortear o nosso proceder. E ainda, a parte que se afirma vítima já refletiu sobre a alternativa de assumir a perda e sofrer o prejuízo? Ou seja, aquele que foi ofendido, tem como você suportar isso?
Ah, não, mas com isso eu vou estar abrindo mão do meu direito por causa do outro. Mas foi Jesus que fez isso. Ele abriu mão do seu direito. Ele sofreu mesmo sendo inocente. Então ele nos deixa este exemplo de submissão, de resignação. Qual é o objetivo daquela lide, daquela contenda? É vencer uma simples disputa individual? Ou resolver uma questão mais ampla, a fim de promover a paz, a unidade ou mesmo a proteção de outras pessoas? De acordo com o ensino bíblico, é preferível abrir mão de direitos ou sofrer injustiça a cometer uma injustiça contra um irmão em Cristo, ou ainda expor a igreja. Só em última instância, a depender da situação e após esgotada todas as possibilidades cristãs, é que se poderia cogitar da justiça humana, cujo acesso é reconhecidamente um direito na sociedade. Não esqueçamos, porém, da sadia diretriz bíblica. Nossos conflitos precisam ser resolvidos internamente, em oração, buscando sabedoria do alto, com espírito de perdão e desprendimento. Terceiro item nos fala que a fé e vida andam juntas. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por quê? Fostes comprados por preço, ou em outras traduções, por um bom preço. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Paulo está aqui entrando em outro assunto. Ele está dizendo, Paulo então traz dois conselhos para a igreja. O primeiro é, fujam da impureza, fugir da impureza. Em relação às tentações sexuais, a Bíblia manda simplesmente fugir. É um erro pensar que você conhece seus limites. É um erro pensar que você sabe até onde pode ir, até onde deve parar. Porque a mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo, nos manda fugir da impureza. Impureza que está falando dos desejos carnais, que por mais incrível que pareça, estão sempre a, de alguma maneira, querer nos assolar, querer nos levar para longe dos caminhos do Senhor. E o segundo conselho que Paulo dá é, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entendemos que este é o templo de Deus, que ele não deve estar associado à imoralidade. Glorificarmos a Deus no nosso corpo é empregar as nossas forças, nossas energias, dons, talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Então, veja que para os coríntios havia dezenas de templos dos deuses greco-romanos, principalmente ali Afrodite, que já mencionamos, mas Paulo está dizendo, não importam esses templos de pedra. O vosso corpo é um templo e vocês têm que cuidar dele, têm que preservá-lo, têm que honrá-lo de todas as maneiras possíveis. Concluímos esta lição com a aplicação pessoal. A Igreja de Cristo na Terra deve ficar afastada do pecado e não dos pecadores. Precisamos estar próximo dos pecadores, mas longe do pecado. Este é um resumo muito breve da nossa lição da Escola Bíblica Dominical e na sua congregação, na sua igreja, você vai com certeza aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo. Se quer abençoar o nosso ministério, o nosso trabalho, na descrição deste vídeo tem o nosso Pix. Oreis por nós, interceda e espalhe a boa semente aos corações. Que o Senhor nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo
que vem.